Um dos papéis da liderança é justamente dar o holofote para os outros, né, conseguir fazer os outros crescerem. Então conta um pouco dessa sua experiência, Márcia, em relação à liderança, como que foi isso? Bom, eu comecei na área de TI, eu sou formada em engenharia de computação, né? Então comecei desenvolvendo sistema, tudo. Fui para a parte bem especialista mesmo, era especialista em banco de dados, que é um E negócio como você bem. saiu desse mundo que não tem nada de relação humana e veio para parar aqui? Agora eu fiquei mais Deixa eu curiosa. voltar então. Peraí que eu volto mais um pouquinho. Quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei muito nessa do tipo, eu adorava história. Eu era a primeira que sentava assim no gargarejo para assistir aula de história, aula de geopolítica, adorava essas aulas de literatura. Me dava super bem com matemática, física, química, etc. As biológicas, olha, era uma luta para conseguir passar. E no vestibular eu fiquei muito em dúvida, tipo assim, eu faço computação ou eu faço história? Me fiquei assim muito dividida. Acabei optando por computação, e aí deixei um pouquinho de ladinho, mas assim, sempre lendo, estudando, etc. Né? Aí em computação eu realmente mergulhei, fui fazer banco de dados, que é bem escovar o bit mesmo da coisa, fui super especialista, e acabei assim me sobressaindo muito na relação com as pessoas, então nas reuniões, em orientar, em apaziguar, em conseguir fazer as pessoas se entenderem e tal. E aí chegou uma hora também que na parte de especialista, tipo, eu já tinha pouco desafio. Eu falava, meu, não, sei lá, não estou mais tão afim, né? E aí comecei a ir mais para a parte de pessoas, eu comecei a fazer tipo análise de requisitos, que é uma parte que você escuta muito o problema do cliente e traduz isso, né, de uma maneira que você consiga programar ou até que você consiga explicar para o cliente, olha, o que eu entendi do teu negócio é isso, do teu problema é aquilo. E aí foi, né? A coisa foi andando, andando, andando. Aí eu fui para gestão de projetos, depois para coordenação, para gerência, etc. Só que a graça era que eu não ficava feliz mais em pôr a mão na massa mesmo. Eu via que eu ficava doida quando as pessoas conseguiam fazer, sabe? Quando elas tinham uma dificuldade que não Você era mostrava o técnica, caminho e elas conseguiam chegar lá. mas não as técnicas, eu gostava de ajudar na parte não técnica, tipo como é que ela fala, como é que ela se comporta, gestão de estresse, né, quando a pessoa está muito na pressão, assim, você vem conversar, como é que você conduz, às vezes, para a solução que você quer, porque às vezes dá aquelas brigaiadas, né, então você tem que conseguir, às vezes, Sim. levar a coisa para um rumo legal e tal. E aí eu acabei percebendo isso, falei, meu, mas é o que eu mais gosto de fazer é isso. Aí eu tomei, acho que uma decisão das mais ousadas que eu já tomei na carreira. Eu pedi para mudar para uma área que eu não manjava nada tecnicamente. Falei, você é louca, porque você vai sair da área que você manja, né, de banco de dados. Eu fui para a área de Java, que Java eu tinha aprendido só na faculdade, no trabalho praticamente. Acho que nunca fiz uma linha de código profissional de Java. E o time era Uhum. Java, que é uma linguagem de programação. E você vai lá, você não entende nada. Eu falei, exatamente por isso. Porque aí eu sou obrigada a me desenvolver como gestora. Porque eu não poderia ajudá-los tecnicamente. Você sai totalmente da sua zona de conforto. Porque você continua produzindo software, você continua produzindo um sistema. Só que, tecnicamente, eu já não manjava nada e fiz de propósito. Eu falei, não, agora eu tenho que conseguir fazer com que eles façam e não mais eles virem pedir a minha ajuda técnica. Eles vão ter, tecnicamente, Uhum. eles vão ter que se virar. Né? Então, assim, eles crescem muito e você, como gestora, nossa, você dá Uhum. saltos, assim, porque você Sim. saiu do total da tua Saiu zona de conforto. completamente da zona de conforto. Totalmente. Uhum. Você se joga no. Eu literalmente eu fui para o abismo, tanto que assim, fui muito desacreditada no começo, falei, aguenta aí que eu chego lá. Então você acabou transitando de 2 áreas completamente diferentes, se encontrando nesse caminho. Por isso que hoje, quando se fala muito de propósito, as pessoas começam a perceber que propósito não é o que a gente já tem que ter lá moldado lá atrás, mas a gente vai encontrando na nossa caminhada, vai encontrando o que dá prazer, vai encontrando aquilo que a gente é realmente bom fazendo. E então você se encontrou dentro disso, e como que saiu dessa parte? Ou você continua ainda na parte de liderança? Porque agora você está com um outro viés, certo? Outro viés ainda, eu fiz outra coisa, né? Essa coisa do propósito que você falou, só para abrir o parênteses, eu falo, não é um caminho, você não tem que ter um destino fixo. Tipo assim, eu quero chegar lá. Não, você tem que ter um rumo, tipo, eu estou indo para lá. E aí, nesse caminho, você vai descobrindo uma pancada de coisa no meio que você fala, nossa, gostei demais disso, vou dar uma parada nisso, vou me dedicar nisso, eu quero isso.
E aí depois você continua andando. Eu falo assim, tipo, você mora aqui em São Paulo, né, em Campinas. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, pega o carro e vai. Você está indo para o Rio de Janeiro. Mas você não precisa ter tudo ajeitadinho, tipo assim, ah, eu vou parar para comer nesse lugar, ah, eu vou abastecer o carro em tal lugar, eu vou chegar a tal hora, tudo muito certinho. Não, vai para o Rio, mais ou menos uma ideia, você não sair muito tarde de casa, para não chegar lá muito tarde e tal. Gostou de algum lugar? Para, aprecia, curte, Curte a continua a caminhada. viagem um pouquinho depois. Se furou pneu, não é o fim dos tempos, porque quem planeja muito certinho, quando fura o pneu, a pessoa entra em desespero e fala: nada vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, furou o pneu, conserta, toca o barquinho, você sabe para onde você está indo, você está com tudo aí na bagagem e vai curtindo o caminho, né? E aí eu tomei uma decisão, putz, quanto tempo? Ah, tem mais de 10 anos já, tem uns 15. Que é o seguinte, eu queria trabalhar daí só com a parte de humanas, assim, sair totalmente do dia a dia corporativo, da entrega de sistema mesmo. Uhum. Falei, não quero mais entregar sistema. Eu quero é cuidar só da parte de pessoas. Então, conversei na empresa, falei, gente, daqui a uns 5, 7 anos, Marcinha partiu, não sei direito o que eu vou fazer, mas vão acostumando com a ideia que eu vou virar a Uhum. chave de novo e vou partir. Aí eu não sabia direito o que eu ia fazer. De novo, eu não sabia ao certo qual era o caminho que eu ia tomar. Mas eu falei, eu vou para coach, vou para mentoria, vou para treinamento, eu vou para algum desses caminhos, porque é isso que eu gosto de fazer. Né? Eu gosto de desenvolver soft skills, assim, tem algumas que eu me identifico Sim. mais. Né? Então eu falei, vou para aquele lado. Aí quando eu saí, eu sei assim, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, só sei que é para lá. Agora, exatamente, Sim. eu me dei uns 6 meses para descobrir, assim, sabe? Eu fiquei sem trabalhar mesmo, Uhum. falei assim, ó, vou ficar 3 meses nada e 3 meses descobrindo. E aí eu resolvi fazer o digital, porque eu justamente gosto demais, assim, de pegar gente que não tem a oportunidade de ter contato com a gente. Porque, assim, se eu faço Uhum. só o presencial, eu vou atender um grupo desse tamanho. E eu vim do Limita, né? interiorzinho do Brasil. E quando você vem do interior, a coisa que você mais quer é acesso às coisas, porque você não tem o acesso. E eu falei assim, não, Uhum. era o que eu mais queria lá atrás, é o que eu vou proporcionar agora. Então, pelo digital, eu consigo. Aí eu estou fazendo, eu tenho tanto o perfil do Instagram, no LinkedIn eu já tinha, né? Criei o perfil do Instagram, e aí eu faço curso, faço mentoria, faço aula, vou fazendo tudo ali no digital. Uma outra coisa Uhum. presencial, claro, mas eu quero focar no digital para poder pegar assim um monte de gente que dificilmente teria acesso, né, a conhecimento, experiência, tudo que eu tenho. Então, partiu. E esse foi o voo solo que eu tô agora, né, que aí tem nada a ver com o resto ainda.